Olá, querido irmão, olá, querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste dia. É com muita alegria que eu venho, através deste vídeo, dar continuidade à nossa série de devocionais no Salmo de número 119. O tema das nossas reflexões é a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. E hoje, o texto que nós vamos meditar é o Salmo de número 119, do versículo 113 ao versículo 120. Salmo 119, do versículo 113 ao versículo 120, que diz assim a palavra do nosso Deus. Tenho odiado os pensamentos tortuosos e amado a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Tenho confiado em tua palavra. Apartai-vos de mim, perversos, e guardarei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me por tua palavra e viverei. Não me deixes envergonhado de minha expectativa. Estabelece-me e serei salvo, e considerarei os teus estatutos continuamente. Rejeitaste, porém, todos que se afastam de teus decretos, os que só enganam a si mesmos. Tu tirastes de sobre a terra todos os perversos, como escória. Por isso tenho amado os teus testemunhos. Minha carne tremeu de temor por ti, e fiquei temeroso por teus juízos. Amém? Quero te convidar neste momento a fecharmos os nossos olhos, a curvar as nossas cabeças e orarmos a Deus, pedindo a Ele que nos conceda mais uma vez a compreensão da sua palavra. Oremos a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos teus mandamentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede a rica oportunidade de neles meditarmos, de neles, Senhor, alcançarmos força, sabedoria e discernimento para a caminhada. Toma as nossas vidas nas tuas mãos nessa hora, e que cada vida, cada lar, Deus, onde esta ministração, essa reflexão chegar, Deus, que ela leve vida, que ela leve transformação, fortalecimento, exortação, correção, para que possamos, Senhor, ser guiados e pautados, meu Pai, sobre a tua palavra. Direciona-nos, mostra-nos, revela-nos, Pai, aquilo que Tu tens a nos dizer nesta manhã, Deus, pela Tua palavra. E que possamos, Deus, mais uma vez, sermos constrangidos, renovados, fortalecidos pelo poder que a Tua palavra tem. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Pedimos, dá-nos o entendimento. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Conforme temos aprendido até aqui, a caminhada com Deus não está isenta de desafios e dificuldades. Entretanto, assim como o salmista, nós não estamos desamparados. O Senhor nos deixou a sua palavra e nela nós encontramos força, refúgio, correção e todas as coisas que nós precisamos, todas as coisas que nos são necessárias para vivermos em fidelidade a Deus. E nesse trecho do Salmo 119, o salmista fala sobre alguns perigos que nos ameaçam no decorrer da vida. E como faz nos versículos anteriores que nós já meditamos, ele coloca a sua esperança na palavra de Deus. Certamente nós encontraremos muitas dificuldades e muitos inimigos ao longo do caminho, mas nessa manhã vamos aprender a vencê-los assim como o salmista nos ensina pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós devemos confiar na palavra. Algumas traduções do versículo 113 transmitem a ideia de que o salmista odeia pessoas inconstantes. Entretanto, essas versões estão muito distantes do verdadeiro sentido da língua hebraica, cujo texto foi escrito.
O salmista não odeia as pessoas, pois fazendo isso, certamente ele não amaria e muito menos estaria obedecendo a palavra de Deus, a lei de Deus. O desprezo do salmista aqui está nos pensamentos tortuosos. Portanto, ele odeia os pensamentos que são contrários à palavra de Deus. No decorrer da história, os maiores inimigos do povo de Deus foram os falsos ensinamentos que conduziam as pessoas a um caminho divergente do caminho ensinado pela palavra. Muitas são as vezes em que as teorias do mundo tentam nos arrebatar para uma vida de mentira e de infidelidade, fazendo-nos acreditar que não estamos fazendo nada errado quando aceitamos, por exemplo, propinas ou até mesmo oferecemos propinas para nos beneficiarmos de algo ou para nos livrarmos de alguma punição. O fato é que muitas coisas têm tirado os nossos olhos da palavra de Deus e têm esfriado o nosso amor por ela. Entretanto, somos encorajados a obedecer e a amar a palavra de Deus. Em tempos de tantas ilusões e mentiras, de tantos ataques e de pensamentos tortuosos que nascem no coração e alcançam a mente do ser humano, fazendo com que nada mais pareça pecado para Deus, o salmista nos convida a permanecer na palavra e a confiarmos nela. É tempo de guardarmos o nosso coração na palavra de Deus e permitir que ela molde as nossas mentes e também os nossos corações. Não importa o tamanho das tempestades que se levantem ou das tentações que apareçam, nós devemos confiar na palavra de Deus. A palavra do Senhor é digna de confiança. A palavra do Senhor é digna de toda aceitação. Se há um lugar onde nós podemos colocar a nossa esperança, colocar os nossos pés com tranquilidade e com firmeza, este lugar é a palavra de Deus, pois ela é fiel, justa e verdadeira, ela é eterna e poderosa, ela não passa, ela não muda, ela é a poderosa palavra, o poder de Deus está contido na sua palavra e certamente tudo aquilo que nela está escrito acontecerá, se cumprirá em nome de Jesus. Eu creio e confio na palavra de Deus e a exortação do salmista é para que nós possamos também fugir desses pensamentos tortuosos, inclinados para as coisas deste mundo e confiar nos ensinamentos e nos preceitos da palavra de Deus. Em segundo lugar, a palavra de Deus, ela nos livra de nós mesmos. Aqueles que se apartam da palavra de Deus e andam segundo os seus próprios conhecimentos são tolos e estão apenas enganando a si mesmos. Os sábios são aqueles e aquelas que reconhecem suas limitações e caminham segundo a palavra de Deus. O coração do homem é enganoso e a mente é limitada. Mesmo assim, muitas pessoas acreditam que suas escolhas são melhores que as escolhas de Deus. Os impulsos da nossa carne podem até oferecer alegria e satisfação por algum tempo, mas não passam de mentiras. A verdade é que quando a vontade de Deus se choca com a nossa vontade, nós somos sempre tentados a fazer aquilo que queremos, pois parece ser a melhor coisa a se fazer. Entretanto, isso não passa de um engano, de um grande engano. Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo que não pareça. Muitas pessoas, quando confrontadas com a vontade de Deus, elas preferem ficar com as suas próprias decisões e escolhas. Quantas pessoas já não se deram mal nesse caminho, não é verdade? Nós mesmos temos experiências assim, quando nós tentamos fugir da vontade de Deus, abraçar aquilo que nós achamos ser o melhor. A nossa visão é limitada, os nossos pensamentos são limitados, nós não conseguimos ver muito além daquilo que está ali diante dos nossos olhos, mas Deus tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Ele sabe, sem dúvida nenhuma,
o que é melhor para nós, e nós podemos confiar e descansar nisso. A Bíblia ela nos mostra que não somos nada, nós precisamos de Deus, e sem Ele não há esperança e nem salvação para nós. A palavra nos livra de confiarmos em nós mesmos e nos ensina a colocar a nossa confiança e a nossa esperança somente em Deus. Pois Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa confiança e também a nossa esperança. A palavra de Deus nos livra de nós mesmos. Nós não podemos fazer nada, nós não temos nada, nós não somos nada. Tudo que temos e somos vem de Deus, pertence a Ele e é nele que nós devemos, portanto, colocar a nossa confiança, a nossa esperança. E em terceiro lugar, a palavra de Deus nos enche de temor e tremor. Vivemos em um tempo onde as pessoas não possuem mais reverência a Deus e a sua palavra. Sabe, nós precisamos de pessoas que temam e que tremam diante da palavra do Senhor. Que coisa poderosa, que coisa maravilhosa. Mas infelizmente, nem mesmo os que se dizem cristãos, cristãs, levam a Bíblia a sério como deveriam. Deus é amor, mas Ele também é justiça. A palavra nos mostra o caminho da salvação e também aponta assim, deixa evidente, claro para nós, o caminho da condenação. Mas com o passar do tempo, o temor pela palavra tem se esfriado e muitas pessoas estão sendo convencidas por ensinamentos que valorizam o pecado e relativizam a verdade. Muitos cristãos, cristãs, estão sendo levados por pensamentos que tentam desacreditar a palavra de Deus. Pensamentos que gritam aos quatro cantos de que não há mais certo ou errado, de que não há mais a verdade e a mentira. E com isso, muitas pessoas estão se afastando da verdade salvadora do Evangelho. Não há mais respeito pela palavra de Deus, porque as pessoas estão buscando cada vez mais os seus próprios interesses, abandonando assim, portanto, a vontade de Deus. Que em meio a essa turbulência, os nossos corações sejam guardados pela poderosa palavra de Deus. Que possamos tremer diante dela e temer a esta palavra, pois ela é inspirada por Deus. Oremos para que o nosso amor e o zelo pela palavra de Deus não passe, mesmo diante das ofertas, das lutas e das seduções que este mundo nos trazem, nos revelam todos os dias. Que nós possamos permanecer firmes, fiéis na palavra de Deus, crendo, confiando, temendo e tremendo diante dela, pois ela é a revelação de Deus para nós. Ela é a revelação do amor e da salvação, da graça de Deus para cada um de nós. Ela nos mostra que nós não poderíamos nos salvar e nos mostra que o único que poderia fazer isso por nós, assim o fez, se entregando naquela cruz para nos perdoar e nos redimir dos nossos pecados. Se há uma esperança para nós, essa esperança ela está contida na palavra de Deus. Ela se chama Jesus Cristo e Ele tem transformado a minha vida, tem transformado a sua vida. E se ainda não tem transformado a sua vida, eu tenho certeza que se você se dedicar, se entregar a Ele verdadeiramente, se submeter verdadeiramente ao senhorio de Cristo e à autoridade da sua palavra, certamente você viverá coisas maravilhosas em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão e minha irmã, e que nesses dias você possa se apegar cada vez mais à palavra de Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço. Nós nos encontramos no nosso próximo devocional, se assim o nosso Deus nos permitir. Até lá!